criado por Deus, reflete a sua própria imagem. Diferente de todos os seres criados, a humanidade se destaca por conter algumas características do próprio Deus. A capacidade de pensar, a capacidade de criar, a capacidade de se relacionar, a capacidade de amar e entre outros. São privilégios que o nosso Criador nos concedeu. Hoje iremos falar sobre essa criação maravilhosa de Deus, que é a humanidade. O homem criado à imagem e semelhança de Deus. Fique comigo até o final desse vídeo. Eu tenho certeza que a sua fé será edificada. Eu me chamo Érica e você está no canal Café e a Razão. Gênesis capítulo 1, versículo 26 diz o seguinte: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A palavra de Deus nos fala que fomos criados à imagem e semelhança do próprio Criador. Mas o que significa isso? Há quem diga ou há quem pensa, algumas heresias surgem por aí de que Deus nos fez a sua imagem e semelhança porque Deus também é assim como nós. Fisicamente tem mãos, pés e a nossa forma corpórea, mas não, nós sabemos que Deus é espírito, ok? E sim, Ele habitou entre nós de forma humana. Deus, através do seu Filho Jesus, habitou entre nós. Jesus é Deus e Ele habitou entre nós de forma humana. Ele passou tudo aquilo que a humanidade passa, né? Então Ele teve a experiência de estar conosco na forma humana. Mas isso não significa que Deus seja assim como nós, na nossa forma física. Mas o que significa então ser imagem e semelhança de Deus? Será que somos semideuses? Pequenos deuses? Vemos que tem algumas pessoas por aí que se sentem assim, né? Semideuses, né? Que começam a ganhar cargos e títulos, passa de apóstolo para bispo, depois já vem querubim, semideus, e assim vai. Bom, brincadeiras à parte. Ser imagem e semelhança de Deus não significa que nós somos semideuses, ou que Deus tenha essa forma corpórea, humana que nós temos. O que significa então ser imagem e semelhança de Deus? Significa que Deus nos criou com uma identidade original. Nós temos uma identidade original, aquilo que realmente é para nós sermos. Uma identidade original que é a representação dele. O Senhor que nos formou, que nos criou, compartilhou conosco alguns dos seus atributos. E o que seriam esses atributos? São características do próprio Deus que Ele compartilhou conosco. Sendo assim, nós seres humanos temos a capacidade de expressar atributos que o Senhor compartilhou conosco. A teologia vai chamar de atributos comunicáveis. Vou te dar alguns exemplos. Deus é amor e nos compartilhou desse amor. O ser humano é capaz de amar. Deus também compartilhou atributos como a bondade. O ser humano também exerce bondade. Justiça. O ser humano também é capaz de exercer justiça. A misericórdia, a sabedoria. O ser humano é capaz de pensar, de criar. Então todas essas características é o que nos faz semelhante ao nosso Criador. Então o homem foi criado. Todas as vezes que eu falar homem, eu estou me referindo ao homem no contexto de humanidade, ok? Então o homem foi criado à imagem e semelhança do seu Criador e foi abençoado por Deus. O homem foi feito com um propósito original e tinha uma identidade e era perfeito. Agora nós sabemos que houve uma queda quando o pecado entrou na humanidade. E o homem que uma vez refletia a imagem de Deus, aquela imagem perfeita, com propósito original, identidade, tudo ok, tudo perfeito. Uma vez que esse homem refletia a imagem de Deus, com a queda, com a desobediência, o pecado, o homem então passa a refletir, não aquela imagem original, mas uma imagem distorcida daquilo que era o original. Uma imagem deteriorada, ou seja, o homem perde a sua identidade e o seu propósito.
O homem, em seu propósito original, foi criado para refletir a glória de Deus. Então nós iremos agora conhecer essa criação de Deus, o homem, em três fases da humanidade. A primeira fase que nós iremos aprender é o homem bom. Gênesis 1:31 vai dizer o seguinte: e Deus viu todas as coisas que ele havia feito, e eis que era muito bom. Essa passagem nos fala sobre a criação de Deus. Depois que Deus havia criado tudo, ele viu que era tudo muito bom, tudo muito perfeito, tudo ok, inclusive o homem. E viu Deus que era bom. Esse trecho se repete algumas vezes nesse capítulo de Gênesis. Isso nos indica que Deus se agradou das obras de suas mãos. Ele olhou e viu que tudo era muito bom, incluindo o ser humano, incluindo a humanidade. Eu não sei você, se você já olhou para um trabalho que você fez e pôde se maravilhar e dizer, ficou muito bom. É muito boa essa sensação. Imagino Deus olhando para a sua criação e vendo a perfeição que Ele criou. A criação de Deus realmente é uma obra de arte, a mais bela de todas. Então, o homem criado por Deus foi um homem bom, um homem que Deus se agradou, a imagem e semelhança dele. O homem sendo uma criatura especial de Deus, a coroa de sua criação, que continua sendo a imagem e semelhança de Deus mesmo depois da queda. Isso explica quando nós vemos uma pessoa que, mesmo não estando em uma nova vida com Cristo, que não sendo crentes, às vezes nem crê em Deus, mas que tem uma bondade, uma pessoa generosa, uma pessoa que tem projetos humanitários, que ajuda outras pessoas, que realmente tem misericórdia em seus corações, são pessoas moralmente corretas perante a sociedade. Tudo isso a gente vê porque ainda há uma imagem de Deus, ainda há uma semelhança, pessoas expressando os atributos de Deus, porque a humanidade continua refletindo a imagem de Deus, mas outra vez eu repito, muitas vezes distorcida, deteriorada, mas continua sendo imagem e semelhança de Deus. O homem não deixou de ser imagem e semelhança de Deus após o pecado. Então o homem era bom, mas com a queda entra em outra fase, que é a fase do homem caído. E esse homem caído reflete duas características principais. A primeira é que este homem caído ele está afastado de Deus. Em Gênesis 3:9 nós vemos o homem se afastando de Deus. A palavra de Deus diz o seguinte: e chamou o Senhor Deus ao homem, ele perguntou: onde estás? Onde que o homem estava? Ele estava escondido, tentando se afastar da santidade de Deus, porque ele havia pecado. O homem estava envergonhado, tentando se distanciar ao máximo de Deus, então ele se esconde de Deus. A palavra de Deus fala que os nossos pecados, a maldade do ser humano nos afasta de Deus. Isaías capítulo 59, versículo 2 vai dizer o seguinte: mas as suas maldades separam vocês de Deus. Os seus pecados escondem de vocês o rosto dele. Então, é isso que o pecado faz. O homem caído, ele é distanciado, separado de Deus. Nessa fase aqui, o homem está separado de Deus. Uma outra característica, o homem está condenado. Romanos capítulo 5, versículo 16, o apóstolo Paulo está falando exatamente sobre a condição do homem, o estado do homem após a queda, após o pecado. Diz o seguinte: porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação. O homem nesse estado, ele está condenado. Então, após a queda, toda a humanidade, com o pecado original, o homem se afasta de Deus. Abre-se, então, uma separação, uma divisão. Nós sabemos que Deus é santo e não há como Deus, sendo santo, se misturar com o pecado.
Então há uma grande divisão e uma separação entre Deus e a humanidade. O homem está separado e condenado ao juízo de Deus, condenado a uma eternidade sem Deus. Mas eu quero te dar uma boa notícia agora. Nós temos a terceira fase da humanidade. E essa terceira fase é a melhor de todas. O novo homem. Efésios capítulo 4, versículo 22 ao 24. Quero ler com vocês. Diz o seguinte: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Meus queridos, esse texto está falando sobre um novo homem. E esse novo homem, sim, reflete a imagem de Deus. Essa passagem nos ensina que nós podemos voltar a ser imagem e semelhança de Deus, sendo um novo homem, sendo uma nova pessoa. Ele nos convida a tirar, se despir desse velho homem e nos revestir de um novo homem. Como isso é possível? Como nos tornamos novamente uma imagem e semelhança de Deus, sem distorção agora, sem ser essa imagem deteriorada? Como podemos fazer isso? A palavra de Deus fala lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45, diz o seguinte: que o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, um espírito vivificante. Como assim? Primeiro Adão se tornou um espírito vivente, né? Quando Deus criou ali, soprou sobre ele a vida, ele se tornou uma pessoa vivente, ok? Agora, o último Adão, quem é esse último Adão? Ele está falando de Jesus Cristo. E ele aponta Jesus Cristo como um espírito vivificante. O que é isso? Que dá vida. Então, uma vez com a minha natureza humana corrompida já pelo pecado, deteriorada, o Espírito vivificante, Jesus Cristo, nos concede uma vida de novo, um homem, imagem e semelhança do seu Criador. Olha que maravilha, o Espírito vivificante de Jesus. Ou seja, como nós conseguimos de novo voltar a ser uma imagem e semelhança de Deus, com aquela mesma identidade original, com o mesmo propósito, uma imagem não mais distorcida, deteriorada. Como? Através de Cristo nós conseguimos nos revestir do novo homem. Nós sabemos que o sacrifício de Jesus na cruz nos possibilitou uma reconciliação com o nosso Criador. Uma vez que o homem estava separado do seu Criador, a morte de cruz em Cristo, o sacrifício do seu Filho amado, unigênito, nos possibilitou novamente estar com Deus. Agora, através do seu Espírito Santo, ele habita em nós. Olha que maravilhoso. Olha que notícia maravilhosa para nós. E nós temos aqui duas características dessa nova fase do homem, do novo homem. A primeira é a renovação da mente. É o que lemos nessa passagem de Efésios, quando diz a serem renovados no modo de pensar e revertir-se do novo homem, criado à imagem e semelhança de Deus. A palavra de Deus fala que o velho homem se corrompe por desejos enganosos, mas que o novo homem foi renovado no seu modo de pensar. Então, a primeira característica é a renovação da mente. Uma mente renovada por meio do Espírito Santo. Uma mente que se alinha aos padrões de Deus. Talvez você que está me ouvindo ainda não teve uma experiência com Deus, ainda não passou totalmente pelo processo da conversão e acha que é difícil viver uma vida com Deus. Acha que o cristão, o crente, tem uma vida muito regrada e é muito difícil viver longe dos prazeres dessa vida. Talvez você pense nisso, que não consegue. Querido, querida, preste atenção. O Espírito Santo, ele trabalha em nós. Ele nos capacita
Uma vez que o Espírito habita em nós, ele exerce governo sobre nós. Então, os nossos desejos, nossos pensamentos estão mudados, estão transformados. Nós somos felizes, nós temos a nossa maneira de nos alegrar. A graça de Deus é uma graça transformadora. Então, é Deus que transforma. O processo de conversão não é de um dia para a noite, mas Deus vai moldando os nossos pensamentos. E assim as nossas atitudes começam a ser outras. E quando nós percebemos, nós já não nos adequamos a este mundo, nosso modo de viver já se torna diferente, porque nós encontramos prazer em outras coisas, não necessariamente em uma vida desregrada, em uma vida de pecado. Então, como que eu posso explicar isso para você? Deus renova a nossa mente. Deus transforma de dentro para fora. Então, isso não é obra sua. Não é você com seu próprio esforço que vai conseguir ter uma vida em santidade, uma vida com Deus. Mas Deus vai gerar isso em você. Basta você querer. Você tem que aceitar essa mudança de mente. Você tem que aceitar Cristo em sua vida. Você tem que dizer sim para Deus todos os dias. Você tem que buscar conhecer mais esse Deus todos os dias. Você tem que aceitar Jesus não só na sua mente, mas no coração mesmo. Aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ele é capaz de transformar a sua vida e aquilo que está ao seu redor. O novo homem aqui também é caracterizado por se despojar das práticas passadas. Como assim? Se desfazer daquilo que é passado. Colossenses capítulo 3, versículo de 9 a 10 diz o seguinte: não mintam uns para os outros, visto que vocês já se despiram do velho homem, com as suas práticas e revestiram-se do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Então, meus queridos, o homem novo, ele abandona algumas práticas, como a mentira, a imoralidade, as obras da carne. Leia Gálatas capítulo 5, você vai entender o que é as obras da carne. Aliás, eu posso citar aqui para vocês. Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 19, diz o seguinte: ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, o novo homem, ele não vive mais com essas práticas. Uma mente renovada, e ele se despiu dessa velha natureza. Se você é um novo homem, se você nasceu de novo em Cristo, logo você não vive na prática de tudo isso que eu citei aqui. Ah, Érica, agora nós vivemos 100% sem pecado, estamos livres totalmente do pecado? Não foi isso que eu disse. O antigo, o velho homem, se você permitir, ele ressuscita porque ele está dentro de você. Quando a Bíblia fala em se revestir, é como se fosse uma capa, como se fosse uma roupa. Você se reveste do novo homem. Por quê? Porque nós só seremos libertos totalmente, inteiramente, por completo do pecado, só na glorificação. Somente quando nós teremos um corpo glorificado. Porque isso aqui é carne. Isso aqui está sujeito a erros, a falhas. É por isso que a Bíblia vai falar sobre as obras da carne. Porque é isso que a carne produz. E em contraste com o fruto do Espírito. Porque o fruto do Espírito é quando nós deixamos que o Deus que habita em nós, o Espírito Santo, exerça governo sobre nós. Então, dependendo de quem a gente alimenta, de quem a gente deixa governar, o novo homem, segundo o Espírito, o fruto do Espírito gerado em nós, ou a carne, a nossa velha natureza, o homem pecaminoso. Por isso que nós temos que se despir todos os dias do velho homem e deixar que o novo homem
Assuma esse controle. Então pode ser que uma vez ou outra, algum dia, esse velho homem que está dentro de você possa se manifestar e você cometer algum desses pecados. Isso não significa que cometendo isso você já vai para o inferno. Não, não é isso. Nós somos salvos pela graça de Deus, não porque nós merecemos, mas o cristão que é novo em Cristo, aquele que nasceu de novo, ele não vive nessa vida de pecado, mas que ele está sujeito em algum dia, em algum momento, a errar, a falhar, mas não é um estilo de vida. Então, meus queridos, que nós possamos sim voltar a refletir a imagem e semelhança do nosso Criador, no seu estado original, com seu propósito e identidades alinhadas a Deus, nos revestindo desse novo homem, nascendo de novo, deixando que o Espírito vivificante de Jesus esteja sobre nós. Porque esse Espírito é aquele que nos dá a vida novamente. Quando a palavra de Deus fala que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, é porque realmente com o pecado a humanidade se tornou morta espiritualmente. Mas o Espírito vivificante, Jesus Cristo, nos possibilitou vida novamente, a vida de Deus, a vida que Deus tem para nós, com o propósito original, com a identidade restaurada. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam entender a respeito desse assunto. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Se você gostou também, deixe o seu like, se inscreva no canal. Tudo isso é importante para que nós possamos continuar por aqui mantendo o canal. Amém? Deus abençoe.